E hoje vamos falar novamente de Elias, para mostrar como que Deus se manifesta através da mesma pessoa, mas de formas diferentes, com sinais diferentes. Havia uma seca muito grande em Israel, profetizada pelo próprio Elias por causa da idolatria de Acabe e de Jezabel, e que levou o povo à idolatria. Elias disse que não cairia nem chuva, nem orvalho durante a terra, e durante 3 anos e 6 meses, todo Israel, um país inteiro, ficou sem uma gota de chuva, nem orvalho. A seca estava dizimando os animais, as plantações já não nasciam, as pessoas estavam sucumbindo. Depois que Elias fez o desafio, essa palavra, essa profecia, o céu ficou fechado. Mas no capítulo 18 do livro de 1 Reis diz assim: sucedeu que depois de muitos dias, que a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai, mostra-te a Acabe, e eu enviarei chuva sobre a terra. Deus havia dito que iria enviar a chuva. Elias era o mensageiro. E Elias falou para o rei Acabe: olha a responsabilidade. E no versículo 41 do livro de Reis, primeiro, capítulo 18, Elias ora para que chova. Lembra que a primeira oração que ele fez lá, lembra da oração que ele fez no Monte Carmelo? A oração não durou 1 minuto, 30 segundos. Agora o povo com o coração restaurado, não mais idólatra, o povo se voltou para Deus, então Deus pode derramar chuva. Só que nessa oração, versículo 41, disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Naquele momento não trovejava, porque ruído de chuva são ventos, trovões, nuvens negras. É um sinal de chuva. Não tinha, o céu estava realmente aberto. Sol. Não havia uma nuvem, não havia um vento, não havia trovão. Mas aquele que vive pela fé e crê na palavra, nos sinais do Senhor, ele estava mentindo, Elias? Não, ele estava vivendo pela fé. A fé é a certeza de coisas que eu espero, é a convicção dos fatos que eu não estou vendo ainda. Mas eu creio. Elias disse para Acabe: sobe, come, bebe, porque já se ouve um ruído de abundante chuva. Esse ruído não era um ruído audível aos ouvidos naturais e humanos, era um mundo espiritual. Porque antes do sinal acontecer no mundo físico, no mundo material, no mundo da matéria, ele acontece no mundo espiritual, no mundo das ideias. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo, ao pico do Carmelo, lá no monte, lá no alto do monte. E, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. Ele começou a orar. Enquanto Acabe foi comer e foi beber, fazer sua refeição, Elias foi fazer sua parte como profeta, como homem de Deus. Deus havia dito que haveria chuva. Elias também falou para Acabe. Agora Elias foi fazer a parte dele. Dobrou os joelhos, rosto entre os joelhos. Sinal de reverência a Deus. E começou a orar. E disse ao seu moço
era o auxiliar que ele tinha. Vai lá, sobe e olha para o lado do mar. Ele mandou o rapaz ir lá, vai lá ver se tem algum sinal. E ele subiu, o rapaz foi lá e subiu, olhou e disse, não há nada. Mas Deus não havia dito que haveria chuva? Não mandou Elias dizer para Acabe, ele não disse? Na primeira oração não teve resposta. O que o profeta fez? Reclamou, murmurou, questionou, duvidou, desistiu, começou a suar frio ou a ficar ansioso, preocupado? Não. Ele começou a orar novamente, diz a Bíblia. Então ele disse, volta. E assim por 7 vezes. Primeira vez, não teve nenhuma resposta. O mesmo profeta que tinha orado e tinha dito que o fogo ia cair. E a oração não durou 30 segundos e o fogo caiu. Um sinal grande. O mesmo profeta que tinha dito que não haveria orvalho nem chuva, e não choveu, nem caiu um orvalho por 3 anos e meio. O mesmo profeta que disse para a viúva de Sarepta que não iria faltar a farinha nem o azeite. E não faltou. O mesmo profeta que, depois que esse mesmo filho da viúva morreu, ele orou e o menino ressuscitou. Agora ele ora a primeira vez e não teve resposta, a segunda também não, a terceira não teve resposta, não tinha nuvem, não tinha chuva, não tinha sinal, nem a quarta, nem na quinta, nem na sexta. Mas no versículo 44 diz assim, a 7ª vez, eis que, disse o rapaz assim, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, do tamanho da palma da mão de do homem. Só depois de 7 orações, de 7, perseverança, confiança, crê somente. Não abandone a confiança. Ele não abandonou. Ele não duvidou, ele foi resiliente, antifrágil. Ele continuou orando. Profeta, tarimbado, renomado. Não ficou dizendo, poxa, Senhor, eu orei para que chovesse, para que não chovesse. Determinei, não caiu chuva, Senhor. Eu orei e o rapaz ressuscitou. Eu orei 30 segundos e o fogo desceu. E por que não ficou se lembrando nisso, não? Nem se lamentando, ele continuou exercendo e exercitando a fé. E na 7ª vez, o sinal que veio foi um pequeno sinal. Imagine um céu azul, um sol de meio-dia, um calor de 42, 44 graus, sem vento. E você olha para o céu e vê uma pequena nuvem do tamanho da palma da mão de um homem, pequenino, no meio de um céu azul. Alguém diz que vai chover? Ninguém. Mas aquele pequeno sinal que Deus deu foi o suficiente para que Elias entendesse que o Senhor faz o que Ele quer, como Ele quer. Às vezes um grande sinal, mas às vezes um pequeno sinal, e não podemos desprezar isso. E Elias disse para o rapaz, sobe, e diz a Acabe, aparelhe o teu carro, e desce, para que a chuva não te detenha. Ele tinha certeza que aquela pequenina nuvem era o suficiente. E dentro em pouco, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Você veja? Foi só ele dizer para o rapaz, vai lá, diz para o rei, para ele correr, porque vai chover. Se ele não correr, a chuva vai pegar ele no meio do caminho. Foi o suficiente.
que em pouco tempo aquela pequenininha nuvem se tornou uma grande nuvem. Os céus começaram a ficar negros de tanta nuvem negra, de tanto vento. O tempo virou de tal forma que caiu grande chuva depois de 3 anos e meio. Um pequeno sinal produziu um grande milagre. Lembra que Jesus disse que o grão de mostarda é uma das pequenas e menores sementes que existem depois. A folha de mostarda é grande. Hoje Deus envia sinais na sua vida. E talvez um pequeno sinal para tirar você dessa situação. Faça como Elias. Viva pela fé, persevere. Continue buscando, clamando, orando, perseverando. Mas não veio a resposta ainda hoje, na primeira oração, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta. Lembra que Deus é fiel. A Bíblia diz que mesmo quando o ser humano, nós somos infiéis, Deus permanece fiel, porque Deus não pode ir contra a sua própria palavra. E Ele está fazendo chegar até você o sinal. Quem sabe um grande sinal. Mas talvez, quem também, um pequeno sinal que se transformará em um grande milagre. Receba esta palavra e diga: eu recebo o sinal de Deus. Eu quero que você escreva. Se você chegou até o final desta mensagem e realmente ouviu essa mensagem até o final, sabe que Deus está preparando para você algo grande, mesmo que se manifeste através de pequenos sinais. Diga: eu recebo o sinal de Deus na minha vida, a maravilha de Deus, os milagres de Deus. E que o Eterno continue abençoando a sua vida. Shalom, graça e paz.